turma, tudo bem? Turma, hoje nós vamos falar um pouco, nós vamos entrar hoje no nosso último assunto do bimestre, tá? Então, esse bimestre nós já estudamos sobre os tipos de sujeito, nós estudamos sobre a transitividade verbal, nós estudamos sobre os pronomes reto e oblíquo, com função sintática, no caso de sujeito e objeto, objeto direto e indireto. Estudamos as acentuações, relembramos aí as proparoxítonas, oxítonas, paroxítonas, os monossílabos tônicos. E agora nós vamos fechar o nosso conteúdo do bimestre, tá? Nós vamos ter mais de uma aula, vamos trabalhar com concordância verbal. Mas são poucas aulas? Não, não são, porque muitas coisas dentro da concordância a gente já está trabalhando, tá? Então, o que é a concordância verbal? Então, a regra geral diz que a concordância verbal é quando o sujeito concorda com o verbo, tá? E ele vai concordar com o verbo em número e em pessoa, tá bem? O que é o número? Singular e plural. O que é pessoa? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, é quando o verbo está de acordo com o sujeito, tá bem? E aí, nós temos, então, o nosso foco agora vai ser o sujeito simples e o sujeito composto. Então, vejam aqui um exemplo. O aluno chegou atrasado. Quem é o nosso verbo? O verbo é chegar, chegou, tá? E o verbo chegou se refere a quem? Quem chegou? O aluno. Então, eu tenho aqui um sujeito simples e tem um único núcleo, que é a única palavrinha mais importante, que é aluno. Então, o verbo está de acordo com o aluno. Como tem um único núcleo, ele está no singular. Os alunos chegaram atrasado. Então, chegaram está no plural. Por quê? Porque ele está de acordo com os alunos, que também estão no plural. Mas ele, professora, mas ele tem um único núcleo. Tem um único núcleo, ele é um sujeito simples. Porém, ele está no plural. Então, aqui o verbo, ele flexionou. Por quê? Eu tenho aqui o sujeito simples nas duas orações. Só que eu tenho aí a flexibilidade do verbo. O verbo chegou no singular, concordando com o aluno no singular. O verbo chegaram no plural, concordando com os alunos, está no plural. E aí eu tenho algumas regrinhas de concordância. Então, vamos falar primeiro do sujeito simples, tá? E vamos falar, então, do sujeito simples, a regra básica. Então, a regra básica, tá? O verbo já falei, o verbo concorda com o sujeito, tá? Se o sujeito está no singular, permanece no singular, no plural, passa para o plural. Mas aí, professora, tem alguns casos, por exemplo, quando eu vou usar o pronome de tratamento. Então, quando eu tiver um sujeito que for um pronome de tratamento, ele vai ficar no singular. Então, olha só, vossa santidade, vossa excelência, senhor, senhora, meritíssimo, alteza, majestade. Então, eles vão ficar na terceira pessoa concordando com o sujeito. Ele vai ficar no singular. Então, vossa santidade chegou em Roma, tá? Outra observação dentro do sujeito simples, o sujeito simples, às vezes, ele vai aparecer a conjunção e, ele vai aparecer a palavrinha e, tá? Nesse caso, quando ele for um sujeito simples, porém com dois núcleos, ele vai ficar no singular. Mas se eles são dois núcleos, ele não é composto? Mas se eu estou falando da mesma coisa,
do mesmo campo semântico, ele vai ficar no singular. Meu esposo e grande companheiro merece toda a felicidade do mundo. Então, eu não estou falando de duas coisas diferentes. Eu estou falando da mesma coisa. Meu esposo e grande companheiro. Então, eu estou falando do mesmo campo semântico. Quando tiver este caso, o verbo permanecerá no singular. Bom? Outro caso de sujeito simples, e é um caso especial, é quando eu tenho um coletivo. Então, quando eu tenho um substantivo coletivo, o verbo deve permanecer no singular. Então, a multidão gritava desesperadamente. Então, multidão é o coletivo de muitas pessoas, tá? A constelação brilhava no céu, então o verbo vai ficar no singular. A colmeia estava alvoroçada, tá? Então estava no singular, porque a colmeia ela é um coletivo, tá? Então, todas as palavrinhas coletivas vão ficar, então, se for um sujeito, vai ficar o verbo no singular. A dica é você imprimir e colar no seu caderno uma listinha de pronomes, de pronomes de tratamento e também de substantivo coletivo. Porque se você tiver alguma dúvida, você corre lá para consultar. Tudo bem? Outro grupo, outra regra sobre o sujeito simples são sobre as expressões partitivas. Você deve se lembrar, nós aprendemos o ano passado. Então, as expressões partitivas, ela é um especificador de um grupo. Nesse caso, o verbo pode permanecer no singular ou no plural. Com um exemplo, você vai lembrar. Grande parte dos alunos compareceu na apresentação. Então, aqui eu estou falando de grande parte. Tá? Quando eu falar de grande parte, se eu me referir a grande parte, a maioria, você vai deixar o seu verbo no singular. Mas eu também posso usar de uma outra forma. Grande parte dos alunos compareceram à apresentação. Aqui, no caso, o verbo foi para o plural porque não está concordando com grande parte, e sim com dos alunos. Nesse caso, é uma regra de concordância com sujeito simples, tá? Então, com as expressões partitivas, você tem, então, as duas possibilidades. Se concordar com grande parte, com a maioria vai ficar no singular. Se você concordar com o sujeito, mas com o substantivo, com sintagma nominal, ele vai para o plural. Tudo bem? E aí entramos, então, no sujeito composto. O sujeito composto, ele tem algumas regrinhas também especiais. Então, nós já sabemos que o sujeito composto antes do verbo, o verbo permanecerá no plural. Então, os pais e seus filhos compareceram ao evento. Vejam que aqui eu tenho dois núcleos diferentes, pai e filhos. Então, quando eu tiver antes do verbo o sujeito composto, né? Quando tem dois ou mais núcleos, o verbo vai ficar no plural. Aí, se o verbo vir após, né? Se o sujeito vir após o verbo, se o sujeito vir depois do verbo, aí eu tenho duas possibilidades. Se você pode continuar deixando o verbo no plural, tá?
Então, compareceram ao evento o pai e seus filhos, e seus 2 filhos. Neste caso, eu continuo deixando no plural. Estou falando de concordância depois do verbo. Então, ele vai seguir a mesma concordância de antes do verbo. Mas eu também posso colocar no singular. Como assim, Pro? Se são 2 núcleos, como que eu vou pôr no singular? No caso, se ele vir depois do verbo, ele vai concordar com a proximidade, ou seja, com o mais próximo, tá? Então, olha só, compareceu ao evento o pai e seus 2 filhos. Neste caso, compareceu está concordando com o pai. Então, Pro, tanto faz usar compareceram como compareceu, tanto faz. Os 2 estará correto, tá? Só que você precisa saber explicar para mim. Então, se eu perguntar para você por que está no plural, então você vai dizer para mim, porque concordou com os 2 núcleos. Se eu perguntar por que está no singular, você deve me explicar, porque concordou com o sujeito mais próximo. E aí nós chamamos de concordância atrativa ou de proximidade, do mais próximo. Também tenho, dentro do sujeito composto, alguns casos especiais. Por exemplo, quando eu tiver uma diversidade de pessoas gramaticais. Não entendi, Pro. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, olha essa oração. Eu, tu e ele faremos um lindo passeio. Então, aqui eu tenho 3 pessoas diferentes. Eu, tu e ele. Então, o verbo ficou na primeira pessoa do plural, tá? Por quê? Porque estou fazendo parte, então ficou em nós. Usaremos nós. Então, se tiver a primeira pessoa, como eu vou transformar em terceira pessoa do plural. Então, eu, tu e ele, vamos transformar em nós, tá? Agora, se tiver com a segunda pessoa, aí nós vamos pôr para a terceira pessoa. Então, tu e ele sois primos. Então, aqui eu transformei tu e ele em vós, tá bem? E transformei, e também posso usar tu e ele são primos. Nesse caso, eu transformei tu e ele em eles. Então, ficou em terceira pessoa, tá bem? Também posso trabalhar com o sujeito com graduação entre os núcleos. Pro, como assim graduação entre os núcleos? Quando eu tenho núcleos relacionado e aí eu tenho uma gradação, um aumento, no mesmo campo semântico, mas como se fosse, por exemplo, eu estou falando aqui do vento. Então, uma briga, um vento e um furacão. Então, algo que vai ser gradativo. Então, olha só, uma briga, algo tranquilo, um vento, um furacão, algo maior. Então, gradação é do menor para o maior. Quando eu tiver algo relacionado com o sujeito composto em gradação, ele pode ser usado nos dois casos, tanto no singular quanto no plural. Uma briga, um vento, o maior furacão não os inquietava. Uma briga, um vento, o maior furacão os inquietavam. Então vejam que neste caso os dois são permitidos, os dois são usáveis. Tudo bem? Bora continuar então com a nossa concordância verbal, tá? Então, uma outra regrinha de concordância verbal do sujeito composto é quando eu tenho o e, tá? Nesse caso, quando eu tenho o e, ele vai concordar com a totalidade do sujeito, ou seja,
ele vai somando, né? Então, Poliana e sua amiga foram de ônibus ao show. Então, Poliana, sua irmã e sua amiga. Então, ele vai adicionando núcleos. Quando ele vai adicionando núcleos, vai permanecer no plural, tá? Eu tenho algumas expressões que usa o nem, tá? O nem é uma maneira negativa, tá? De também tá somando a ideia de alguns elementos. Então, quando eu tiver a presença no nem no sujeito composto, o verbo fica no plural. Então, nem Lídia, nem Júnior fizeram o dever de casa. Então, nenhum e nem outro. Eu somei esses dois, tá? Então, aqui nesse caso, eu tenho dois núcleos. Então, plural. Nem o frio, nem chuva são bem recebidos na cidade. Então, tenho dois elementos, dois núcleos, frio e chuva. Nesse caso, permanece o verbo no plural. Também tenho alguns sujeitos compostos que também eu uso o ou. Mas nós vamos nos ater o ou com a ideia de exclusão, tá? Nesse caso, quando eu tiver a ideia de exclusão, o verbo fica no singular. Então, olha só, Felipe ou Daniel será o próximo estagiário. Um ou outro. Embora eu tenha dois núcleos, eu estou dizendo que um ou outro. Então, há um sentido de exclusão. Lourdinha ou Iraci ganhará mais tempo. Uma ou outra. Então, o verbo permanece no singular. Agora, caso o sentido seja de inclusão, o verbo ficará no plural, tá? E aí, eu te dou exemplos depois. Vamos ficar nestes exemplos aqui. Então, até aqui, nós vimos a concordância verbal, tá? E algumas exceções. Só que nós usamos aqui a concordância verbal com o sujeito simples e o sujeito composto, tá? Muitas questões aqui nós já estamos trabalhando há muito tempo, muitas dessas regrinhas. Eu tenho para vocês todas essas regrinhas na página 31, tá? Na página 31 do seu livro de atividades. Então, no livro de atividades, você tem um resuminho sobre a concordância verbal. Eu também vou enviar para vocês o meu PowerPoint. Vou retomar esse assunto nas nossas lives e vou deixar para você de lição a página 32 até a página 35, tá? Página 32 até a página 35, tá bom? Essas tarefas é até para a semana que vem, tá bem? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham aí entendido, né? Na verdade, nós já usamos essas regrinhas, nós já temos analisado, nós já sabemos o sujeito simples e o composto, mas nós precisávamos aí nos ater a algumas regrinhas mais específicas, que nós vamos ver aí, então, durante o fim desse bimestre, tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo. Até mais.